Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Sons do Coração. E hoje a gente recebe com muita alegria a psicóloga Patrícia Prigol, nossa convidada de hoje no programa Sons do Coração. Bem-vinda, Patrícia! Obrigada, Vivi, obrigada pelo convite. E para mim é sempre muito especial estar contigo, sendo entrevistada ou participando de algum programa, é muito importante. Que bom, importante para nós também e para o nosso público. A gente vai relembrar que a Paty porque já é nossa amigona, assim, além de fonte, né? A Paty foi uma das nossas convidadas nas lives, assim, do comecinho do Sons do Coração, quando o Sons do Coração era um projeto ainda de lives, né, Paty? Sim. A gente estava no auge da pandemia no Brasil, não dava para fazer, não dava para a gente estar aqui como a gente está agora, né? Então agora a gente retoma a Patrícia nesse formato gravado, estamos aqui em frente ao Ordovás. A tarde tá linda, tá maravilhosa, proporcionando esse visual bacana aqui para nós. Bem-vinda. Paty, vamos começar falando sobre Viktor Frankl. Gosto muito dessa é uma escola dentro da psicologia. Sim. Mas eu gostaria que você explicasse assim de um jeito bem didático para o nosso público. O que é essa corrente dentro da psicologia, que ela é tão bonita, tem tanta coisa que tem a ver com a nossa vida, né? Bom, Viktor Frankl, ele é o pai da logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. E o que eu gosto dessa terapia, que eu me identifico muito, a abordagem, né, da análise existencial, é o fato de que ele teve uma experiência pessoal impactante, né, em campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial, e a experiência dele foi uma experiência muito rica porque ela atravessou os ensaios teóricos que ele estava fazendo, Vivi, né? Então, sobre qual o sentido que a gente poderia dar à vida se nós temos como uma condição e como algo que é inevitável, que é a própria morte, né? Todos nós vamos morrer, todos nós temos uma trajetória que a gente não sabe até onde a gente vai estar aqui, mas a gente tem essa percepção de finitude. E no campo de concentração, Vivi, ele viveu, né? Dá pra gente imaginar assim os horrores que foram vividos no Holocausto. E esses escritos, né, e tudo que ele estava já construindo como teoria, ele aplicou nele. Essa teoria tinha vindo antes dele para o campo de concentração? Antes, ele estava estudando isso, né? Então, assim, mais ou menos aquela pergunta, para que serve a nossa vida se um dia nós iremos morrer? Ou para que serve a nossa existência? Qual o sentido que a gente daria à nossa vida? Uma vez que a gente segue nesse contínuo e que vai dar, né, num fim. Ele falava muito também nessa teoria, o que a gente trabalha, é que se você não tem um sentido para a sua vida, você não consegue aproveitar todas as potencialidades que você tem, os talentos, as habilidades, né, tudo aquilo que você também vai ao longo da vida construindo, desenvolvendo. E sem essa possibilidade de transformar essas competências e esses talentos, essas habilidades em algo que possa se dar dentro de uma obra existencial, qual a tua obra, o Cortella também fala muito disso, né? Então, que obra você vai deixar aqui? O que você pode fazer com a sua vida para que ela tenha sentido e para que ela também possa dar sentido às pessoas, principalmente as pessoas que têm vivências e experimentam, por exemplo, as vivências traumáticas que giram em torno do estresse pós-traumático, né? Então, naquele campo de concentração que ele estava, num dos campos, que ele passou por 4 campos, ele perdeu a família toda, né? Ele viu a família indo para a câmara de gás, né? Nossa! A câmara de gás. Então, assim, essas pessoas que faleceram, como ele lidou com essa morte, né? Com essa quebra do vínculo de pessoas tão importantes na vida dele.
ele só poderia sobreviver ao Holocausto se ele tivesse alguma razão para estar vivo, né? Porque muitas pessoas cometeram o suicídio em razão da dor, da perda, né? Paty, a gente está vivendo uma onda de suicídios, até de adolescentes também. A gente já falou sobre esse assunto aqui no programa. São números alarmantes. Então, essa busca do sentido da vida tem tudo a ver com isso? Tem tudo a ver. A Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra que eu gosto muito assim da abordagem dela, né? Ela escreveu vários livros, mas num programa que ela participou, ela falou muito assim de que os jovens, com as facilidades que todos nós temos, especialmente os jovens que já nascem com as tecnologias aí para serem exploradas, eles tendem a ficar numa acomodação, digamos assim, ficar às vezes mais isolados da possibilidade da experiência do contato, né, presencial, do contato com atividades que possam trazer essa vivência que faz com que eles experimentem as suas emoções, os seus sentimentos, que eles consigam perceber esse mundo interno. Então eles vão se isolando, essa subjetividade e a intersubjetividade, que é o que se constrói através do vínculo. Então as pessoas acabam perdendo talvez o sentido da vida, porque tudo fica prático e prático demais, né? Então assim, eu vou pedir uma comida pelo telefone, tudo que eu preciso eu posso comprar através, né, da internet, através do celular, das tecnologias. Então eu não tenho muita construção, eu não tenho nem movimento muitas vezes, mesmo que os pais ajudem, né, com uma agenda específica de atividades físicas, não é disto que se trata, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da construção da subjetividade na relação com o outro. Por exemplo, né, na minha infância, eu tenho 51 anos, então eu não tinha essas tecnologias e a gente não tinha uma série de brinquedos que hoje, né, eles estão ali para serem apenas adquiridos, né? Nós construíamos os brinquedos e nós construíamos as brincadeiras. E isso envolvia pessoas, vínculo, relações. E hoje as crianças e os adolescentes não têm muito isso. Eles fazem através dos jogos, eles se comunicam, né? Mas não tem muita tolerância também, né? Assim, muita... Exato. E aí não aprendem coisas que são importantes e que passam pela inteligência emocional e que não vai ser uma teoria que vai ajudar, não vai ser nem mesmo a psicoterapia. A psicoterapia, claro que vai ajudar, mas o paciente, o cliente, ele precisa se propor a essas experiências de contato humano. Né? Não é incomum ter como clientes no meu consultório pessoas que trabalham em home office e que se divertem, eu estou falando de adultos, que se divertem ou que tenham um mínimo de prazer apenas e através de jogos. Então, assim, o mundo dessas pessoas é dentro de um quarto, é dentro de um micro-universo, um ambiente pequeno onde ele vai estar se relacionando ali, mas o mínimo contato com o humano, né? Com as questões que passam pelo comportamento, pelas emoções. Nesses casos, por exemplo, o que a gente vê? Às vezes o parceiro ou a parceira chamando para uma convivência e a pessoa não conseguindo mais estabelecer muito contato. Porque tudo que ela tem que trabalhar na relação e que dá muito trabalho, né? Ela consegue atingir, né, nos jogos ou em alguma convivência virtual com o mínimo esforço. Então essas crianças, voltando para a tua questão, Vivi, essas crianças e adolescentes, eles não estão sendo estimulados para fazerem isto, né, para aprenderem aprender com os vínculos, né, e também através dessa experiência trabalhar a frustração, trabalhar a decepção, trabalhar o que é real, o que é fantasioso, se conhecer através do contato com o outro, né? Isso é muito importante, porque é esse outro que testemunha a nossa existência. Então, quando a gente está passando por situações difíceis na vida, ou por traumas, ou vivências dolorosas, como é importante a gente perceber que a gente tem vínculos
e que a gente tem pessoas confiáveis, afetos confiáveis que podem também nos auxiliar. Isso dá sentido para nossa vida, Vai né? dando sentido também. Patrícia, muita gente se queixa da solidão, né? Se queixa, ai, a solidão é o mal do século, a solidão não sei o quê, eu sou só, sou sozinho. Mas que passos nós estamos dando? Será que a gente se abre? Porque o outro é gratificante, mas é arriscado. Não sei o que vem, né? Não sei o que vem desse outro. Sim. É preciso que a gente se abra também para sair dessa solidão? Eu acho que sim, mas eu acho que vem uma aquisição que ela é anterior a isto, né? Eu acho que as pessoas, de modo geral, né? Eu tô falando de uma amostra grande, né? Na maioria das vezes, o que a gente encontra? A gente encontra pessoas que elas não se conhecem muito e nem têm essa disponibilidade emocional para isso, né? Então, não se conhecendo muito, elas se preservam. Elas se preservam através de alguns papéis, através de algumas identidades e elas têm dificuldade para se conectar às outras pessoas e até para abrir espaço para afetividade, porque trabalhar essa afetividade, que é tudo que passa pelo vínculo, né, a respeito do conhecer e dar-se a conhecer e construir um nós, eu preciso ter uma ideia, pelo menos, de identidade, de quem eu sou, o que eu quero para minha vida, o que eu busco, sabe, quem eu encontro dentro de mim. Quem é essa pessoa que mora aqui comigo para poder me relacionar com outro? Então eu acredito, Vivi, que está faltando um pouquinho isso, assim, autoconhecimento. E isso faz com que as pessoas fiquem muito carentes. Então também tem o outro lado, né, das pessoas não suportarem essa solidão necessária, que seria uma solitude criativa, né? Quer dizer, eu entro no meu campo de subjetividades para me conhecer um pouco mais e melhor, e passo a querer conhecer o outro, a ter uma disponibilidade de escuta também. Então, essas pessoas que não fazem isso, elas vão direto para os encontros, e às vezes aqueles encontros que você seleciona nos aplicativos. Porque qualquer pessoa, quando eu tô com fome, quando eu tô com muita fome, qualquer comida pode me saciar. Eu posso comer qualquer coisa que vai me saciar. Eu nem seleciono muito. Se eu tô com muita fome, eu pego o que eu tenho para comer, né? Então, a carência é isso, é quando eu não estou cuidando de mim, quando eu não seleciono as coisas que fazem parte da minha vida, as relações que eu tenho, mas também a forma como eu me trato, a forma como eu me amo. Cuidado com a má digestão depois. A má digestão é uma coisa nos relacionamentos, assim, que dá bastante trabalho. Patrícia, você deu uma pista aí dessa questão das pessoas, da relação, de ter vínculos, como, imagino eu, um dos sentidos que a gente pode buscar para a nossa vida. Segundo o Viktor Frankl e a escola dele, como é que a gente busca um sentido para a nossa vida? Tem que ser um sentido assim, eu tenho que ser uma celebridade, senão minha vida não tem sentido? Não, é o contrário. Eu preciso descobrir em mim, né, as minhas motivações internas. Geralmente essas motivações, que é uma gama de interesses que a gente vai percebendo na gente, né? Isso em terapia a gente consegue fazer de uma forma bastante clara e mesmo que leve um tempo, mas a pessoa consegue perceber que essas motivações elas estão vinculadas a todas as características que compõem essa pessoa, incluindo os talentos, incluindo, como eu falei antes, competências e habilidades. O que eu vou fazer com isso? Né? Eu tenho vontade, eu tenho interesse de fazer tal coisa. Quais são as minhas habilidades, meus talentos? Mas nessa terapia o que a gente trabalha é que tenha um sentido para o outro também, que não fique só comigo. Né? Então o que nós estamos fazendo aqui, o trabalho que você faz nos Sons do Coração, né? O programa Sons do Coração, você está auxiliando uma série de pessoas e isso te dá sentido, eu imagino que te dá sentido também, que te realiza, que é gostoso fazer, que é prazeroso, e quando você oportuniza isso, Vivi, você está registrando não só nas redes sociais,
mas está imprimindo e ajudando a imprimir significados na vida das pessoas. Então é tocar essa alma. Nós somos um todo, né? Nós não estamos desconectados. Então não podemos viver numa ilha. E ter sentido na vida significa ir além dos papéis, ir além dos papéis que a gente desempenha. Isso significa fazer parte da vida do outro de uma forma positiva, né? Que esse amor que eu tenho por mim, esse auto-amor, esse autocuidado, que eu consiga fazer isso, passar isso para uma outra pessoa também, né? No cuidado que eu dou a ela, no olhar. Então, tudo que a gente faz está vinculado a quem nós somos. Esse pacote todo que vem, né, Paty? É quem nós somos, quem nós somos. Por que o povo foge tanto da terapia? Que tem gente assim, não, terapia não é pra mim, não preciso, não quero, não quero nem ver. Eu acho que tem vários aspectos que compõem esse cenário, assim, são várias, talvez, características, né, de cada pessoa, mas eu acho que entram aí as defesas psicológicas, que é uma delas, que ela é primária e ela é infantil, portanto, é não querer olhar para você e também, claro, ter dificuldades para mexer nesse seu baú, né? Nesse campo de subjetividade, que aí pega a tua história de vida, situações difíceis. Eu costumo dizer que psicoterapia não é para qualquer pessoa, né? Tu tem que ter coragem mesmo para entrar nesse campo que é tão rico, mas ao mesmo tempo tão desafiador. Porque você vai entrar em contato com emoções que ficaram reprimidas, com situações que foram difíceis de resolver. Muitas vezes o que não foi resolvido está sendo espelhado no aqui e agora, está sendo reproduzido em outras situações, né, num outro contexto da tua vida. Então, se você não se conhece, você vai repetir os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes e muitas vezes os mesmos erros. Por inconsciência, né? Por não ter consciência do que você está fazendo. Patrícia, vamos falar de uma coisa assim também que é difícil para nós seres humanos, a morte, a finitude humana. Como é que a gente olha para a morte realmente buscando um sentido para a vida? Como é que a gente pode ter esse olhar de extrair alguma... Bom, ok, minha vida é finita. Isso nos faz refletir também? Você já falou um pouco sobre isso, mas vamos nos aprofundar um pouco. É interessante porque todo movimento que a gente faz em direção à morte, quando a gente passa por experiências, por exemplo, de perdas, né, de pessoas importantes, mas também quando você está lendo um livro, está vendo um filme, quando você se reporta de alguma forma para a morte, a finitude, você acaba pensando na vida. A morte, ela espelha a vida, porque nós sabemos que nós vamos morrer, mas a gente não tem ideia do que vai acontecer, nem como a gente vai fazer, como a gente vai passar por isso, nem né? Quanto tempo a gente tem. Quanto tempo e nem como vai ser essa vivência e nem o depois. A gente, claro, tem as religiões que trazem um pouco as suas crenças até para dar um conforto e para a gente lidar também um pouco com a morte nesse sentido. Mas toda vez que a gente entra em contato com a morte, a gente está pensando a nossa vida. A Ana Cláudia Quintana Arantes, né, no livro que ela escreveu, que se tornou um best-seller, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, é isso. Ela também trabalha muito com logoterapia, né, e como médica e a especialidade dela é em cuidados paliativos, então acompanhando esses pacientes que estão no final do seu ciclo de vida, o que ela trabalha é basicamente o sentido que essa pessoa está dando para a vida dela. É como se fosse um livro. A nossa vida, a nossa história é um livro. A gente só não publica, alguns publicam, né? Mas a nossa vida, ela é um livro e ela precisa ser contada e recontada algumas vezes até para que a gente vá imprimindo significados e dando sentido a ela, né? Então as pessoas que estão se aproximando da morte, é curioso como elas não falam.
da morte em si, ou de como elas, né, o medo que elas têm, até algumas falam um pouco sobre isso, mas a temática de quem está, né, com um tempo aí de vida que está chegando ao fim, não é essa. É justamente toda a história que viveu, os vínculos que tem, o que fez sentido, o que não fez sentido, o que quer deixar, vai deixar o quê, para quem, né? Então, para que eu vivo? Para que serve a minha vida, né? Se não para deixar alguma coisa boa aqui para as pessoas, não só que me conhecem, não só para quem faz parte da minha vida no campo afetivo, mas para outras pessoas que possam, de alguma forma, se beneficiar. Então isso dá sentido, essa obra, porque a gente tem a necessidade de dar continuidade, e a morte, ela interrompe isso, ela interrompe essa continuidade, né? Mas não nas memórias afetivas, não nas obras que você deixa, não naquilo que você construiu, isso não morre. Eu lembro quando eu estava trabalhando com uma paciente aposentadoria, ela tinha muito medo de que, eu me aposento e tudo que eu fiz e tudo que eu dei sentido na minha vida, porque o trabalho dela também estava sempre relacionado a famílias, e tantas famílias, né, que eu trabalhei, que eu toquei, e agora eu faço o quê? Né? E o que ela dizia era, isso tudo vai se perder. Isso tudo vai se esquecer, né? Vai passar com o tempo. Não. Isso fica nesse livro da vida, na tua história e na história de muitas outras pessoas. Então, eu procuro, nos meus vínculos, marcar esses vínculos com coisas boas, positivas, porque eu gostaria que isso ficasse sendo levado adiante. É uma herança. A gente quer estar aqui mais tempo e não pode. Então, que pelo menos a nossa obra possa vingar e possa dar frutos, né? E flores, né? Como essas flores lindas que a Patrícia trouxe para nossa equipe. Olha só, coisa linda. Eu adoro flores. O amarelo da alegria, né, Paty? Que legal. Adoro. Patrícia, vamos falar também de nós enquanto adultos maduros, né? Olhando para a finitude dos pais, dos nossos pais, né? Você colocou muito nas redes sociais vídeos do teu pai, né, que está atravessando por uma doença, tua mãe também, enfim. Eu queria saber um pouco da tua experiência pessoal também, e junto com a psicologia, como é que é olhar para os pais nesse lugar de nós adultos? Como é que a gente olha para eles? A tua pergunta, ela contém uma resposta, ela contém a resposta. Nós, adultos, olhando para os nossos pais. Eu tive e tenho uma vivência, eu digo que tive porque eu passei por experiências muito marcantes, né, na minha família nesses últimos anos, e eu quis compartilhar nas redes sociais, porque eu ficava imaginando outras pessoas podem estar passando por essas experiências e como eu quero marcar positivamente a vida de outras pessoas. Esse é meu propósito e é isso que me dá sentido à vida, a minha vida, então eu acabava publicando, né? Então eu vivi momentos bastante desafiadores, mas você falou uma palavra aí que ela é muito importante. O adulto que vê o seu pai envelhecer e sua mãe, né? Eu digo pai e mãe, envelhecer e se encaminhar para a finitude. A gente só consegue estabelecer uma relação saudável com os nossos pais nessa fase da nossa vida se nós estivermos na fase adulta, emocionalmente adulta. Porque geralmente o que acontece é que só muda de endereço de família, né? Só muda o endereço e a historinha é a mesma e aquela história básica. Aqueles adultos que se sentiram não tão amados, rejeitados ou que quiseram ter mais e os pais não puderam dar de amor, de afeto, ou que se sentiram desta forma porque muitas vezes os pais estão fazendo esse investimento afetivo e a criança não está conseguindo pegar. E a criança está fazendo interpretações equivocadas. E essa criança habita o nosso corpo. E no final da vida, parece que a ampulheta, né, a areiazinha está descendo e daqui a pouco meu pai e minha mãe não vai mais estar aí. Quem é que vai pagar essa dívida afetiva?
E aí a dívida afetiva, essa criança vem e cobra dos seus pais. E cobra que eles paguem por isso, né? Então, às vezes, dependendo dessa imaturidade no campo emocional, a gente acaba tendo conflitos na família. Uma das coisas que aconteceu, por exemplo, e que eu usei da minha adultez e eu fiquei tão feliz com isso, foi quando meus pais decidiram morar em casas separadas. Meu pai, a minha mãe fez uma cirurgia de joelho e eu e minha irmã combinamos que o acordo era, bom, quando a mãe melhorar, o pai volta para casa, porque quem iria cuidar do pai? Eu ofereci meu lar para o meu pai estar durante a recuperação. Só que a minha mãe se recuperou e ela visitava o pai estava cada dia melhor, muito bem, e eles conversaram e fecharam um acordo que ao longo da vida eles não tiveram a coragem de fazer, né? Se separaram sim, né, de casas, mantendo o relacionamento, mantendo a convivência, digamos assim. Foi uma atitude deles. Foi uma atitude deles que eu gravei. E fui muito mal interpretada em família, né? Infelizmente, por algumas dificuldades, eu acho que de compreensão de outras pessoas, acreditando que eu estaria separando pai e mãe. Não, eles fecharam esse acordo. E eles disseram que eles queriam viver assim, porque a mãe já não conseguia mais conviver com o pai não conseguia mais conviver com a mãe. Que idade isso, Patrícia? 84 a mãe. E 86 o pai, 86, eles se separaram ali. Porém, mantiveram a convivência, né, Vivi? Mantiveram a convivência. Então, só que coisas que talvez antigamente eles não tinham coragem para fazer, né? E foram fazer isso e pedir isso, e todo esse movimento aconteceu comigo. E eu lembro que meu pai, né, nas festas de final de ano, a gente tomava umas espumantes e tal, e era quase uma mesa de bar, eu e o pai conversando. E o pai me contou segredos da vida dele, né, que eu vou preservar aqui, mas ele contava e dizia, não conte para outra filha, só posso falar isso para você, que você vai entender, né, que eu vou escutar, eu vou acolher e vou dizer que bacana, tua experiência de vida, vamos embora. Então, era uma adulta que dizia, bom, se tá bom para vocês assim, seguimos assim. É isso que vocês querem? Então, eu sou terapeuta de casais e de família e eu me vi numa situação de mediação, sei lá, ou de acompanhamento de uma decisão que foi tomada por eles. E hoje eles estão numa clínica, né, Patrícia? Daí aconteceu, né, quer dizer, por força maior, meu pai não pôde ficar comigo. Né? Por força maior ele não pôde ficar comigo, não houve essa compreensão na família e o jeito foi os dois irem então para a clínica, né? E é curioso como a minha mãe foi para a clínica, Vivi, porque ela sofria muita pressão, né, para que o pai voltasse para casa e quando eu não aguentei mais também por uma situação muito difícil, eu digo, não, então o pai volta, aí ela surta, tem um surto demencial, vai parar no hospital e o inconsciente dela fez todo o movimento em direção a manter o acordo, nem que fosse por um surto, nem que fosse através de uma hospitalização, porque também na clínica eles ficam em quartos separados, né? Mas tem a convivência com outras pessoas e eles também convivem, mas em quartos separados. Aí eu disse, bom, de novo o pai não pode voltar para casa. De novo a minha mãe não quer que isso aconteça e nem ele. Nem era muito claro isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, assim, como a gente tem esse preconceito, sabe? Respeitar a vontade do velho e do adulto e da criança, ajudando nessa compreensão de qual é o propósito de vida deles nesse momento. Se for esse o propósito, por que não ajudar? Qual é o problema? Sabe? De você permitir que a pessoa, mesmo tendo Alzheimer, nesses intervalos, né, dessas questões de memória e tal, quando ele está bem consciente e ela está bem consciente, eles decidem isso. Olha que lindo!
Que bom! É moderno esse casal, né? Que No mínimo. bom, que lindo! Fiquem bem juntos ou fiquem bem num outro formato de relacionamento. Num outro ajuste. Essa é a palavra. Que Eles legal. fizeram um ajuste, então fiquem bem no ajuste. Para continuar a relação. Que legal, Patrícia. E aquela... Porque assim, né, Patrícia, tem uma coisa das constelações sistêmicas que a gente... que diz assim, mais ou menos assim, que a gente nunca vai conseguir dar aos nossos pais o mesmo que eles deram para nós, porque eles nos deram a vida. Então a gente sempre vai ser devedor deles. Sim. E muitas vezes a gente se culpa de ter que colocar numa clínica, se culpa de ter que tomar certas medidas. Como é que a gente lida com essa culpa? Porque a gente realmente nunca vai retribuir da mesma maneira a vida que eles nos deram. Sim. E além disso, nós nunca vamos conseguir ser pais dos nossos pais. Isso. Porque essa inversão da ordem dos papéis traz muito problema pra gente, né? Traz uma disfunção na família. A nossa criança interna, ela precisa ter esse registro de quem veio antes, né? Quem está atrás de mim e quem representa meu apoio, minha segurança, meu afeto seguro, todas as minhas construções, que claro, a gente nasce com uma tendência, nasce já com algumas tendências, mas a gente vai desenvolvendo nossos talentos, a gente vai desenvolvendo as nossas potencialidades a partir desse meio. Começa no meio familiar, então essas pessoas que veem quem nós somos e que nos auxiliam no nosso desenvolvimento, elas são extremamente importantes na nossa vida psíquica. Não podemos perdê-los nessa hierarquia, né? Senão eu fico órfã. Então, voltando à tua pergunta, Vivi, o que a gente precisa nessa hora, quando a orientação vem, no meu caso, de um hospital, da psiquiatra deles, da clínica geral, do neurologista. Então, eu tenho uma equipe de profissionais que vão me dar esse respaldo. Então, quem está fazendo todo esse caminho da internação é uma equipe médica que está nos assessorando, não sou eu que estou internando. Às vezes a gente diz assim, a Patrícia internou os pais. Na minha família, eu tenho uma família maior da minha mãe, como a gente teve a participação também na família do meu pai e da minha mãe em algumas internações e eu estava lá, uma tia brinca comigo e diz assim, olha, eu quero morrer sendo tua amiga. Senão tu vai me internar. Então diz, tu vai me internar. Não é a gente que interna, até porque a gente não tem nem essa condição. Eu sou psicóloga, né? E nem faria isso. Mas é uma equipe médica que vai te orientando com laudos, com pareceres, com encaminhamento, tudo descrito, com o CID, a classificação da doença, né? E que diz assim, olha, não tem como ir para casa, ela precisa de cuidados 24 horas e de especialistas, e o teu pai também. Então aí começa a busca, procura por clínicas, né? Que deem o suporte, mas familiar precisa entender que nessa hora não é ele que tem que cuidar do pai e da mãe, ele tem que buscar o auxílio dos profissionais da área da saúde para prestar a assistência. Quem vai cuidar e prestar assistência? A equipe que cuida deles. E eu continuo sendo filha e continuo indo lá buscar o carinho, o afeto, né, o abraço, o beijo. Cada um no seu papel, né? Cada um no seu papel. Ótimo. Exatamente. Patrícia, e você trabalha a tua espiritualidade? De que jeito? Conta pra gente. Boa pergunta. Bom, eu acho que a minha espiritualidade eu trabalho através da psicologia, né? Eu acho que eu trabalho através... A minha fé é no sentido que eu dou para a minha vida. Eu não tenho uma religião, eu não sigo uma religião, né? Embora eu tenha muita identificação por conceitos e por algumas coisas que eu já li com o espiritismo, né? Que eu acho que ainda é um pouquinho mais aberto que outras religiões. Mas trabalhar a espiritualidade para mim é trabalhar o autoconhecimento, né? Então, assim, eu preciso estar sempre em terapia, né? Em análise, em terapia, buscando outras modalidades psicoterápicas. No momento eu estou fazendo terapia na abordagem da terapia de esquema com uma colega de Voti
E então eu acredito que a espiritualidade ela está vinculada ao autoconhecimento e ao desenvolvimento dessa pessoa que hoje eu sou, mas sempre buscando ser melhor. A espiritualidade para mim ela é prática, ela é concreta nesse sentido, é o bem que eu faço para as pessoas. Se eu procuro melhorar como ser humano, eu vou ser melhor para o outro. Então essa é a minha busca desde a infância, eu me interesso muito por mim e pelo outro. Então a minha fé é o autoconhecimento, né? São leituras, é saber mais da história de vida de outras pessoas. A psicologia para mim é eu acho que é talvez o grande amor da minha vida. Ou é um dos grandes amores da minha vida, mas está ali na escala né, bem alta. Patrícia, para a gente finalizar, queremos saber a tua dica de livro aí de leitura. Eu já gostei da capa, diz que a gente tem que gostar da capa do livro também. A minha dica de leitura é A Bailarina de Auschwitz, tá? E essa leitura e uma outra que depois ela publicou também, que se chama Presente, um outro livro, ela vem a complementar o que nós falávamos hoje sobre a terapia do sentido da vida, a logoterapia, sobre Viktor Frankl. Até aqui ele está citado, né, como Anne Frank também, né, Frank, que tiveram experiências então no Holocausto. A Edith Eva Eger, que é esta bailarina, né, que está aqui, ela era uma ginasta e bailarina até os 16 anos. Você leu? Não. Até os 16 anos, tá? Quando o exército invadiu a Hungria, ela é húngara, e pegou ela e a família dela e levou então pro Holocausto, né, para Auschwitz. E lá em Auschwitz ela perdeu a mãe, né? Tem um relato dela que também é muito emocionante, porque ela estava com a irmã e a mãe, e quando o pai da morte, né, o deus da morte, que era o Mengele, um líder que selecionava as pessoas para, né, irem para a câmara de gás, ele perguntou para ela então, esta é sua mãe? E ela sabia que se dissesse que era a mãe iria ser morta, né? E ela se arrependeu muito e não se perdoou por muito tempo por ter dito que era, né? E aí eles diziam para as crianças, olha, a gente vai levar ela para tomar um banho, né? E depois você vai ver a sua mãe. Mas enfim, ela tem histórias, ela coloca aqui os relatos, assim, os horrores que ela passou, né? Ela foi encontrada depois, no final do Holocausto ali, pelos americanos, numa pilha de cadáveres, e ela estava viva, né? A irmã morreu, não, a irmã sobreviveu, mas elas estavam numa pilha de cadáveres. E ela precisava muitas vezes dançar para o líder da morte, o Mengele, em troca de um pedaço de pão. Então, são algumas passagens dela, né, que trouxeram, obviamente, traumas importantes, o estresse pós-traumático. E quando ela sai de lá, aos 50 anos, ela resolve fazer psicologia. Ah, que legal. E ela faz psicologia e depois ela busca o doutorado em psicologia para trabalhar com os veteranos de guerra e para trabalhar com as pessoas, mulheres vítimas de violência doméstica, então de maus tratos, pessoas que estão vivendo estresse pós-traumático. E é muito bonito ver como ela trabalha, né? Ela tem hoje 93 anos e ela ainda trabalha e dá aulas, né, nas universidades, enfim, ela é professora. Então é um livro que assim vai trazer um pouco mais de esperança para a gente nos momentos difíceis. É o que a gente faz com o que fizeram da gente, o que fizeram conosco. Nem sempre a gente pode ressignificar tudo, né? E aí ela fala que ela tem a ferida narcísica dela e a ferida quase que de estimação, né? Que são momentos que ela continua trabalhando em terapia para conseguir, porque essa parte é uma parte que marcou muito e é uma parte que também
morreu lá no Holocausto, que são as pessoas queridas da família dela, né? Mas enfim, ela consegue hoje trabalhar com muitas pessoas e consegue ajudar as pessoas que vivem esse estresse pós-traumático. Que delícia! Lindo, Tô louca pra ler já. Tá? E é um livro assim que não é difícil não vai deixar a gente tão impactado, porque você vê como ela foi dando significado para aquilo que estava acontecendo, como ela foi transformando aquelas vivências em alguma coisa útil. Esse é o sentido da logoterapia, tá, Vivi? Porque assim, olha, depois ela sai de lá, o que ela faz? Ela faz psicologia, ela faz um doutorado, ela vai ajudar os veteranos de guerra, as pessoas que têm estresse pós-traumático. Então, o que a gente faz com o que fizeram da gente? O que a gente faz com aquilo que não foi tão bom na nossa vida? Né? Tem uma colega minha que ela fala assim, transformadora. A palavra transformadora, ela fez o seguinte, ela colocou um hífen, transforma dor. A dor, ela é inevitável mesmo, a dor ela vai estar registrada nas nossas vivências traumáticas, difíceis, dolorosas. Mas eu tenho como transformar isso, a dor vai ficar ali, mas eu transformo essa experiência em alguma coisa que seja útil para mim e útil para o outro. Eu dou um destino para essa vivência traumática. Isso já me dá um sentido para a vida e isso já me dá esperança e até de certo modo me empodera, né? Porque eu tenho ali o trabalho da minha autoestima. A dor vai permanecer, mas quando você olha para esse passado, você vai sentindo menos doloroso, fica menos dolorido ali, e porque você está transformando, está colocando isso a serviço de alguma coisa que possa ser útil. 10. Tá. Paty, e a palavra que fica hoje, assim, qual é o som que habita o teu coração? Um som, uma palavra, uma música, o que você quiser. O som é conexão, é integração, é estar aqui, é saber que a gente sempre tem pessoas boas, confiáveis, pessoas que a gente tem um carinho especial, que às vezes nem sabe que representou tanto na vida como você vive. Num dado momento da minha vida, você talvez nem imagina como foi importante aquele momento, um momento leve, tranquilo, gostoso que a gente viveu. Então, assim, esse vínculo, saber que a gente pode confiar em pessoas que são confiáveis, em afetos confiáveis, né? Porque o que eu tô dando, tu também tá dando de bom para as pessoas, tu tá produzindo coisas boas, né? Tá ajudando tanta gente. Então, eu acho que a gente tem que levar, sabe, esses projetos adiante para que só exista no mundo, quem sabe um dia, como John Lennon falava, um mundo só de amor, né? Legal, Paty, que bom te ter aqui. Quanta riqueza você trouxe pra gente. Obrigada. Quanto sentido tem a tua vida e quanto a gente pode comunicar isso para outras pessoas, que chegue para muita gente, porque a gente sabe que às vezes chega a mensagenzinha assim, ó, bem na hora e bem para aquela pessoa que precisa ouvir. Exato. A gente acredita muito nisso. Obrigada por tanta riqueza. Eu que te agradeço. Que você continue ajudando as pessoas a encontrarem o sentido da vida delas. Isso é um trabalho magnífico aí. Obrigada. Agradecemos as tuas flores maravilhosas e retribuímos olha aqui, com as flores da Botânica Boutique que Floral. Lindo. Com esse colorido, com essa tarde já meio primaveril em Caxias, que teve tudo a ver com o nosso assunto. Obrigada. E você me convida às vésperas do dia do psicólogo. Opa, olha ali. Muito obrigada. Parabéns, então, a todos os psicólogos Muito aí obrigada. que são luz no mundo. Que são luz no mundo, sim. Vocês também. Obrigada, Paty. Tá. E você fique bem. Até o próximo programa. Um beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.